Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Elisa. Eu sou a Lorenza e nós somos estudantes de Medicina Veterinária aqui da Unibrasil. E no podcast de hoje estamos com uma convidada especial, a doutora Mariane Finger, que é médica veterinária especializada em grandes animais. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Mariane Finger, sou graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado e doutorado em Ciências Veterinárias pela mesma instituição. Atualmente sou professora do Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia e desde já agradeço o convite para participar deste podcast. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre os animais de esporte, mais especificamente abrangendo sobre os equinos de rodeio. Então, dando início à nossa conversa, nós gostaríamos de saber qual a importância do bem-estar dos animais para o desempenho dele nas provas e também para a longevidade da carreira dele. O estresse, ele causa diversas alterações no organismo do cavalo. Causa aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória, causa aumento nos níveis de cortisol, e isso faz com que tenha uma menor absorção dos nutrientes e também uma menor ingesta de alimentos. Ocorre liberação de adrenalina, que é um hormônio que causa efeitos de fuga. Acontece, por exemplo, quando o cavalo na natureza vê um predador. Ocorre essa liberação e essa fisiologia do estresse. Então, na natureza, o estresse tem a sua função. Mas nós não devemos estar ativando esse sistema no dia a dia, porque ele traz prejuízos para o cavalo. Um cavalo numa prova, por exemplo, sob o efeito de adrenalina, ele não vai conseguir se concentrar, na competição que ele tem que cumprir, no trajeto que ele precisa cumprir, nos comandos. Ele pode não obedecer aos comandos. Então, traz prejuízo para o desempenho atlético. E, ao longo do tempo, esses episódios repetidos de estresse pode fazer com que um animal tenha estereotipias, como passo de urso, aerofagia e coprofagia. Sobre esse passo de urso, você pode explicar um pouquinho? É quando o animal fica balançando de um lado para o outro de uma forma inconsciente. Ele faz esse movimento repetitivo, de uma forma inconsciente e faz o tempo todo. É como se ele tivesse alienado nesse momento que ele está fazendo esse passo. Uhum. E pensando nessa questão do bem-estar, o que os proprietários desses animais, desses equinos de esportes, eles podem pensar para manejar os seus animais? Então, os cavalos de esporte, eles estão expostos a diferentes fatores que causam estresse, como o próprio exercício extenuante, o transporte, o próprio transporte já é um estresse, ainda mais por longas distâncias, exames veterinários, estar próximos a pessoas e cavalos que não são do ambiente dele, então pessoas desconhecidas, cavalos desconhecidos, trazem um desconforto para o animal. E, por exemplo, falando no transporte, a gente precisa ter um transporte adequado, um caminhão-baú com altura no mínimo de 3 metros para transportar com segurança e ter um conforto térmico, tem que ser emborrachado, tem que ter um espaço adequado para o animal, as divisórias serem também acolchoadas para evitar qualquer tipo de acidente. A viagem não deve durar mais do que 15 horas e deve-se fazer pausas de 5 em 5 horas para o animal se movimentar e também se hidratar. É importante que o mesmo tratador que cuida desse cavalo no dia a dia acompanhe-o na viagem, pois ele já conhece o seu comportamento e a sua rotina. E também o cavalo se sente seguro ao ter alguém conhecido próximo dele. Também a gente pode utilizar algumas técnicas para relaxar o animal quando chega no local do evento, como massagem, enriquecimento ambiental, como bolas e a rede de feno, e até música relaxante para o animal. E quanto aos treinamentos, os treinos devem seguir sempre uma rotina e sempre respeitar o limite de cada animal. Pode acontecer chegar muitos animais estressados ou é tranquilo eles chegarem lá e ficarem de boa, assim? Normalmente o transporte de alguma maneira estressa. É como nós, quando a gente faz uma viagem longa, a gente chega cansado, estressado, São muitos estímulos. Então, algum nível de estresse, mesmo que você garanta todas as condições, algum nível de estresse sempre vai ter no transporte. Então, por isso que é importante a gente ter o cuidado nessa chegada, em deixar o animal relaxar antes de, por exemplo, ir fazer um reconhecimento de pista ou já sair montando no animal. E como que a nutrição e o alojamento, não só durante o transporte, mas antes até do transporte, no ambiente em que o animal está acostumado a viver, como que isso pode influenciar no bem-estar dele? Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente tem que lembrar das 5 liberdades, que
são o que proporcionam o bem-estar. Então, a gente tem a liberdade nutricional, em que o animal deve estar livre de fome e de sede, a liberdade ambiental, em que ele deve ter um ambiente confortável, que atenda às suas necessidades, liberdade comportamental, que ele possa expressar os seus comportamentos naturais, liberdade sanitária, livre de dor e doenças, e a liberdade psicológica, livre de dor e de estresse. Quando a gente deixa de atender alguma dessas 5 liberdades, a gente está alterando o bem-estar, está diminuindo o bem-estar desse animal, né? Então, quando deixamos de suprir qualquer uma delas. Então, se a gente não tiver uma nutrição adequada, e a gente fala muito na questão de suprir os nutrientes, mas se nós pensarmos no comportamento do cavalo na natureza, o cavalo pasteja 16 horas por dia. Nós colocamos o cavalo dentro de uma baia e fornecemos alimentação 2, algumas vezes 3 vezes por dia. Né? Então, a gente já alterou aí o que seria o padrão dele. Então, o mínimo que a gente pode fazer é oferecer um alimento de qualidade. E se a gente conseguir oferecer mais vezes por dia, é melhor. Mas eu ainda acho que a melhor opção para o cavalo é ele ter acesso a piquete. A gente sabe que cavalos de esporte muitas vezes permanecem mais em baias. É uma questão de praticidade para você poder pegar o animal para selar e ir para o trabalho, uma questão do pelo ficar bonito. A gente sabe que o cavalo que fica solto, o pelo fica mais grosso, mas pensando no bem-estar do animal, seria melhor o piquete, porque além dele poder escolher a sua forragem, né, que é um comportamento natural, selecionar a forragem, andar, ele pode escramuçar, ele pode ter brincadeiras com os outros cavalos, né, ter esse momento lúdico, ele pode correr, que são coisas que a baia impede. Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente já tá aí deixando de atender uma das liberdades, né? Na verdade, um conjunto de liberdades, quando a gente coloca o cavalo só na baia. Mas, se não tiver outra maneira, então a gente tem que tomar cuidado para que seja o mais confortável possível e que a alimentação seja a melhor possível. O que é o piquete? Piquete é uma área de pastagem cercada em que você pode soltar o animal. Ele tem uma limitação, né, de espaço, mas ele tem acesso ao verde, ele tem forragens disponíveis. E aí você pode soltar ele sozinho ou com outros cavalos. Então, nessa questão também, quando o animal fica na baia, é muito importante o enriquecimento ambiental da baia, né? Colocar alguma coisa que faça o animal se distrair, né? Pra ele, que nem você tinha falado sobre o passo de urso, ou então a aerofagia. Quando o animal ele fica muito na baia, ele tem uma predisposição para criar esses hábitos, assim? Tem, porque ele fica muito tempo ocioso. Ele não tem comida às 16 horas que ele teria na natureza, não tem esse ficar procurando. Então, ele precisa encontrar o que fazer. Então, a gente vê animais que roem a parede da baia, que roem as portas, né? Porque roem o coxo, porque eles estão lá, eles não têm alguém para trocar uma ideia, digamos assim, né? Ele não tá vendo o coleguinha do lado. Hoje já tem muitas baias que permitem, né? Que os cavalos se vejam, que são baias meia parede. Então, isso já melhora um pouco. Mas a gente tem que sim pensar no enriquecimento ambiental para proporcionar alguma coisa que ele possa fazer durante esse período de ócio, vamos dizer assim. Interessante. Legal. E ele ficando sozinho, igual você falou, não tem... Peraí, deixa eu reformular a pergunta. Eu quero perguntar sobre ficar estressado, sabe? Se ele fica sozinho, ele pode ficar estressado. Se ele não ter outros cavalos para ficar junto, ele pode ficar estressado também. Pode ficar estressado também, ele fica entediado. E aí vem as estereotipias. Só que se você colocar ele com um animal que ele não gosta, ele também vai ficar estressado. Então, os cavalos, eles criam muito grupos e muita hierarquia. Por isso que, geralmente, quando você solta os animais no piquete, você solta sempre os mesmos que já se dão bem. Às vezes tem alguns que você já soltou várias vezes juntos e eles não entram num acordo, digamos assim, em quem manda. Às vezes você tem que mudar esse grupo que tá soltando junto ou que tá na baia do lado, né? É uma coisa que você precisa observar. Porque os cavalos também têm amiguinhos que eles gostam e amiguinhos que eles não gostam, assim como a gente. E falando sobre esse bem-estar, quais são as vacinas que são essenciais para eles, assim, no esporte? No esporte, nós temos algumas vacinas que são obrigatórias, como é o caso da influenza, e algumas associações exigem que seja a vacina tríplice, que é tétano, influenza e encefalomielite. Ela é necessária para entrar
nos eventos, e é a vacina mais recomendada. Algumas associações recomendam que ela seja feita de forma anual e outras de forma semestral, então sempre você tem que observar qual vai ser a exigência do evento. Nós temos também a vacina antirrábica, bastante importante, que é realizada anualmente, essa vacinação, vacina contra garrotilho e outras vacinas como rinopneumonite e leptospirose. A gente tem várias combinações dessas vacinas no mercado e que estão disponíveis. E por que elas são essenciais e mais importantes ainda para animais que vão para evento? Porque nos eventos nós temos uma aglomeração de cavalos e a chance da transmissão de doenças infecciosas aumenta. Então, por isso que tem essa exigência e acaba se tornando mais importante ainda. E sobre falar os laudos, quais são os laudos necessários para o transporte? Que nem você tinha comentado, que tem que ter um transporte adequado até chegar ao local. Qual que é o melhor, o laudo? Hoje, para o transporte de equinos, você precisa de uma guia de trânsito animal, que é a GTA. Para você emitir a GTA, você precisa se dirigir ou a uma agência da ADAPAR, do município, ou a um médico veterinário que seja credenciado para emissão de GTA de equinos. Para poder emitir essa GTA, você precisa da carteirinha de vacina com a vacina de influenza válida e realizada no mínimo 15 dias antes da emissão dessa GTA, e também um exame de anemia infecciosa equina dentro do prazo de validade e negativo. Hoje o prazo de validade é de 6 meses, porém algumas instituições pedem que o exame de anemia infecciosa tenha sido realizado no máximo 2 meses antes da data do evento. E também algumas instituições podem pedir atestado sanitário, dizendo que o animal não apresenta sinais clínicos e está clinicamente saudável, e também o exame negativo de mormo, que tem validade de 2 meses. Então, a gente sempre tem que estar atento à exigência de cada evento. Acho que é muito interessante mesmo, né? Porque como você falou, como tem muitos animais em um só local, é muito fácil alguém deixar algum, se não fosse uma exigência, né? Deixar algum desses, mesmo sendo muito importante para o desempenho dos animais, deixar algum desses exames e vacinas de lado, né? E acabar contaminando todo o plantel que tiver lá no local, né? Exatamente, ainda mais porque, por exemplo, no caso da anemia infecciosa equina, o animal pode estar assintomático. Você não tem nenhum sinal clínico, o animal parece clinicamente bem e ele pode estar liberando o vírus e contaminando outros cavalos. Entendi. Em quais esportes de rodeio que esses equinos participam? Então, nós temos o rodeio country e o rodeio gaúcho, né, ou rodeio crioulo, né, como popularmente é conhecido. No rodeio country, a gente tem a prova de 3 tambores, laço do bezerro, bulldog, cutiano, sela americana, babyback e team roping. Na prova de 3 tambores, o animal deve percorrer um circuito com 3 tambores, passando em volta no menor tempo possível e sem derrubar o tambor. No laço do bezerro, o cavaleiro deve laçar o bezerro pelo pescoço, depois descer do cavalo e amarrar as patas do bezerro. No bulldogging, ele é realizado em dupla, um dos cavaleiros salta do cavalo, derruba o bezerro e o outro finaliza ajudando a imobilizar e amarrar. O laço em dupla também, né, que é o team roping, também, né, um laça a cabeça e o outro laça as patas para imobilizar o bezerro. E o babyback, a sela americana e o cutiano são modalidades de monta em animais chucros, né, então ele tem que permanecer 8 segundos no lombo do animal para ter alguma pontuação. Já no rodeio gaúcho, a gente tem o laço comprido, em que o objetivo é laçar as aspas de um bovino, né, que sai de um brete, dentro da distância ali permitida, né, aí se consegue laçar corretamente na aspa, você leva uma pontuação. Tem prova de rédeas também no rodeio, em que o animal, junto com seu cavaleiro, devem passar por 6 balizas, sem derrubar e no menor tempo possível. E também tem a gineteada, que é a monta em aporreados, que também são animais chucros. Para cada prova, né, o cavalo tem que ter uma característica diferente, né? E desses esportes, qual que é mais praticado, assim, que a gente vê mais?
Eu acho que aqui na nossa região, na região sul, a gente tem mais o rodeio gaúcho, né? Acho que o laço comprido é o mais divulgado, mais realizado. Você pratica algum? Eu praticava laço comprido, mas eu confesso que eu não acertava nada. E qual é a diferença da gineteada pro outro, que você tem que permanecer 8 segundos no lombo de um animal chucro? Na verdade, cada um são diferentes instrumentos que você pode usar, né? Um você pode usar sela, no outro não pode, mas é basicamente a mesma coisa, montaria em animal chucro. Acho que nessa questão é até muito importante o bem-estar deles, porque na gineteada, por exemplo, muita gente associa, que nem rodeios... Montaria em touro, né? Eles associam isso aos maus tratos aos animais, né? Mas, por exemplo, tanto um bovino quanto um equino que praticam esses esportes, eles têm que estar bem para realizar isso. Se ele tiver com uma lesão, por exemplo, ele já não consegue fazer um movimento adequado. Então, eu acho que foi criado muito um preconceito contra esses esportes, achando que esses animais são maltratados, né? Mas muito pelo contrário, né? Eles têm que ter um bem-estar muito grande para poder realizar esses esportes, né? Da maneira correta. Sim, com certeza. E aí cabe ao médico veterinário do evento não permitir, por exemplo, que um animal que esteja ferido ou com alguma condição de saúde alterada que entre para participar da prova, né? Então, já relacionando essa questão, qual é o papel do médico veterinário nos rodeios? O que ele tem que avaliar? Quais os critérios que ele tem que observar nos rodeios? Então, o médico veterinário, que é o responsável técnico do rodeio, ele precisa fiscalizar a entrada dos animais para verificar se está com a guia de trânsito, se está com a carteirinha, se o animal que está entrando no parque, né, de evento, se é realmente um animal que está nos documentos, né? Hoje a gente tem no exame de anemia infecciosa, na carteirinha de vacina, uma resenha, então você consegue identificar se aquele animal que está chegando é o mesmo, né, da carteirinha, porque infelizmente a gente tem pessoas que tentam burlar isso e pega a carteirinha do amiguinho, né, então não dá, porque vai ter, né, todas as informações ali. Em alguns casos tem até cavalo com microchip já, né, não é a realidade nos rodeios ainda, mas em outras provas já é. Por exemplo, o cavalo brasileiro de hipismo, ele tem que ter o microchip para poder entrar nas provas oficiais. Então, você não tem erro saber que aquele é o animal mesmo, né? O médico veterinário não cuida só da entrada dos equinos, mas também a entrada dos bovinos, dos moares que vão participar, né, das provas. Ele tem que estar atento à troca de gado quando o gado está cansado, por exemplo, né? Ou se tem algum animal ferido, tem que ser retirado do lote ou muito cansado. Eles têm que estar atentos se esses animais estão recebendo água e alimentação, né? Não estão sendo utilizados por muito tempo. Se tiver alguma situação de maus tratos, algum tipo de denúncia, também é papel do médico veterinário averiguar e intervir se necessário. Se algum animal ficar doente durante o rodeio, né, também ele deve prestar o atendimento adequado, né, para esse animal. É muito comum em rodeios a gente ter situação de síndrome cólica, porque o animal muda toda a sua rotina, né? Então, às vezes, a gente tem esse tipo de problema. No rodeio, o veterinário só inspeciona o animal na entrada, né? Quando ele chega, ele faz essa verificação, desce do caminhão. Então, ele pode ver se o animal, por exemplo, está com uma claudicação muito grave, ou está com algum sinal de garrotilho, por exemplo, o animal desce tossindo do caminhão. Ele pode pedir, né, que o animal não entre no evento, né? Ele pode não permitir que participe da prova. Mas a gente tem outras provas em que há um momento para inspeção veterinária. Isso acontece, por exemplo, nos cavalos de salto, nas provas oficiais. Ele verifica primeiro os documentos, libera a entrada do animal, depois tem um horário marcado em que ele tem que passar por um exame de claudicação, um exame clínico completo para ver se ele está ok, apto a participar da prova. E ele pode ser barrado e não permitir também que entre na prova. E, por exemplo, nas provas de enduro equestre, né? A cada anel que a gente fala que é o circuito, a cada quilometragem que o cavalo percorre, ele tem que passar por um vet check, em que existe um máximo de frequência cardíaca, um máximo de frequência respiratória, a temperatura adequada, e se algum dos itens não estiver conforme, o animal é retirado da prova. Isso para garantir que ele mantenha o seu bem-estar e não vá ter problemas, né, depois da prova. Então, esse é o papel do médico veterinário, né, realizar esses procedimentos. E a partir de que idade os equinos podem começar esse esporte e parar com esses esportes?
Isso vai variar de acordo com cada animal, né? E cada raça hoje inicia a doma em idades diferentes. Eu aconselho que a doma inicie depois que o cavalo já está finalizando o seu crescimento, ali depois dos 3 anos e meio. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Tem muitas raças que começam aí a sua doma com 2 anos. Mas o ideal seria esperar que ele finalizasse o seu crescimento para então entrar em trabalho. Até que idade vai variar das condições dos animais. O meu cavalo tem 22 anos. Nossa. E até no ano passado a gente ainda foi com ele para o rodeio. Né? Claro, tudo muito leve. Só uma pessoa utilizou o cavalo, só o meu esposo utilizou o cavalo. Então, a gente tem que saber o limite. É claro que conforme ele for ficando mais velho, você não vai mais poder fazer os exercícios com a mesma intensidade, os cuidados vão redobrar. Mas vai variar muito da condição de cada animal. Acho que isso tem que ser avaliado, né? Não dá para bater o martelo numa idade. Tem cavalos que com 15 anos não tem mais condições de competir. Tem cavalos com mais idade que ainda tem. Muito interessante. E até nessa questão dos médicos veterinários, eu fiquei pensando, como às vezes tem rodeios que são eventos bem grandes, né? Aí é mais de um médico veterinário ou apenas um, até por questão de ética profissional, assim, de estar mais de um veterinário averiguando as coisas, ou é um só? Tem um veterinário que é o responsável, mas ele pode solicitar ajuda, digamos, de mais colegas. E muitas vezes, quando tem, por exemplo, um cavalo passa mal, tem, né, algum problema de saúde durante o rodeio, o proprietário pode optar por chamar o médico veterinário do animal, né, que já conhece e tudo mais. Então, às vezes, o veterinário do evento só presta ali o primeiro atendimento e depois o veterinário do animal mesmo vem dar continuidade, né? Essa é a minha pergunta. Se eles preferem levar o seu médico veterinário ou fica com aquele mesmo? Já respondeu a minha pergunta. E também, nesses eventos, é sempre um médico veterinário contratado por quem está produzindo o evento, ou é que nem o veterinário do município, do serviço veterinário oficial do local ali? Não, é um veterinário contratado para o evento. Esse veterinário, ele tem que ter o curso de RT do CRMV, né, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, ele tem que estar habilitado para poder ser responsável técnico, que é a RT do evento. Mas aí o evento é que contrata, né, esse médico veterinário. Talvez alguns municípios até se disponham, né, a fornecer um médico veterinário, mas desde que ele entre nesses critérios. Tem que estar com um curso de responsável técnico. Qual que é o procedimento adequado após esses eventos ser seguido? Então, a gente deve dar um suporte nutricional para o cavalo, né, com reposição de eletrólitos, que ele perde muito com a sudorese, né, antioxidantes e aminoácidos para a recuperação da musculatura. Deve-se observar se o animal vai ter algum sinal clínico referente a alguma doença infecciosa, né, sempre após eventos, como tem aglomeração, né, então a gente precisa ficar de olho, estar atento a qualquer sinal clínico. O animal deve ter acesso à água fresca para se reidratar e descansar algum período antes de voltar para sua rotina de treinos. Esse período vai variar de acordo com cada animal, né? Mas é preciso deixar que ele descanse, senão retorna no dia seguinte já volta com a rotina de treinos. Precisa dar um descanso. É interessante também massagens, fisioterapia, ducha fria, né? Às vezes até o uso de gelo, né? Crioterapia. E magnetoterapia, que são os choquinhos, né? O shockwave para relaxar a musculatura. São maneiras interessantes, né? De recuperar o animal. E também, muitas vezes, tem muitos proprietários que chegam e soltam ele a piquete para ele relaxar, né? E dar uma descansada. E quanto tempo de descanso ideal, assim? Vai variar de acordo com a prova, de acordo com cada animal, mas pelo menos uns 2 dias é interessante, né? Para ele poder baixar a adrenalina e recuperar. Então, não existe algo regulamentado, por exemplo. Tem um evento, um rodeio aqui no Paraná, e aí, sei lá, meio da semana tem outro evento em Santa Catarina. Aí, eu tenho que levar o meu animal. Deu uns 2 dias de descanso, só que ele ficou no transporte e ele teve que ir direto, por exemplo. Aí, não existe uma regulamentação, né? O animal tem que descansar tantos dias, ou vai de cada proprietário Não mesmo. existe uma regulamentação, vai de cada proprietário, né? E da consciência também, né? De saber que o interessante seria
não ter tantos eventos seguidos assim. Tem que ter uma consciência, Uma né? consciência. Deixar descansar tudo certinho pra depois continuar. E eu acho que Esporte. influencia até no desempenho do animal, né? Como você falou, que o estresse influencia muito, tudo isso. Então, se o animal acabou de sair de uma prova, nem descansou, já passou pelo estresse de transporte, ele nem vai acabar indo bem no rodeio que ele vai ter que... Na prova que ele vai ter que realizar, ele vai acabar não tendo o melhor desempenho, né? Por tudo isso que aconteceu, né? Tem até alguns proprietários que fazem o seguinte, já tem um evento na sequência, alguns ao invés de retornar para a propriedade, vão direto para esse outro evento para dar o tempo de descanso lá no local do evento. Às vezes é uma ideia também, né? Mas aí depende muito. Por exemplo, tem eventos que eles montam baias, né? Então o cavalo fica confortável, mas a gente sabe que no rodeio, por exemplo, não tem baia. Né, o rodeio crioulo e o cavalo fica lá, amarrado lá pertinho do acampamento, né, então aí já não tem como você fazer isso, de ir direto para você não vai ter um conforto muito grande, né, então é preciso pensar, é preciso avaliar, né, se vale a pena você investir, você gastar, sabendo que talvez o desempenho não seja tão bom, porque o animal já está cansado, já veio de outra viagem, né, então é preciso escolher as competições que são mais importantes. E na hora desse esporte, pode ter alguma distração que faça ele não querer ir para essa prova? Alguma coisa assim? Com certeza. Como o cavalo é um animal que ele é predado, né? Ele tá sempre atento a todo e qualquer ruído, toda e qualquer movimentação. Então, às vezes, um barulho muito alto, algum movimento perto da pista de prova pode distrair o cavalo, sim. E como a gente conversou, a reação dele é fugir. Então, às vezes, é aquele cavalo que foge, que corre, que acelera, que corcoveia, ele tá tentando fugir de alguma coisa que ele não sabe o que é, né? Mas a reação dele é fuga. Então, com certeza, né? Muito barulho, às vezes entra alguma coisa na pista, até um passarinho pode distrair, pode assustar esse animal, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? E na maioria das provas, por exemplo, se acontecer isso, tem a chance de voltar? Depende do rodeio, depende... Ou o animal só perde ponto mesmo, e aí o problema foi do competidor, né? Vai depender do regulamento de cada competição. Né? Vai depender. Não dá pra dizer se eles vão permitir que volte ou não. Não dá pra saber. Porque a gente não pode pôr a culpa neles, porque querendo ou não, estão sendo pressionados a fazer um esporte, né? Vamos dizer, não sei. Porque se ele se distrai, não tem como forçar ele voltar ao esporte, né? E talvez não seja nem interessante, né? Se ele ficou assustado naquele momento, o mais interessante é tirar ele daquele local para que ele possa se acalmar. Nem sempre é possível voltar e continuar a prova. Eu já tive essa experiência uma vez, a minha égua não quis entrar na pista, eu desci, puxei, ok. Tá tudo certo. Tudo certo. Não vai certo, mas ficar no cantinho. Que bom. Eu acho que foi muito interessante a nossa conversa. Eu acho que a partir disso a gente pôde observar o quanto o bem-estar desses animais é importante e quebrar um pouco esse preconceito de achar que eles são maltratados, que não ligam tanto para esses animais, quanto, na verdade, é muito pelo contrário, né? Eles têm que ser muito bem tratados para eles terem o desempenho que o proprietário quer que eles tenham, né? Que eles precisam ter, né? As regulamentação certinha, tem que estar vacinado, tem que cuidar na nutrição, né? E tudo certinho. Exatamente. Eu acho importante esse podcast até para divulgar isso, né? Porque muitos proprietários, não é que eles não gostem do seu animal, mas às vezes eles não têm conhecimento, por exemplo, de tudo que eles precisariam atender para o seu cavalo. Então é interessante essa divulgação para que os proprietários se conscientizem de que quanto melhor o animal estiver, melhor ele vai desempenhar e que tem muitas coisas por trás, né, desse bem-estar que a gente precisa tentar atender e suprir para que ele fique bem. Então antes de iniciar, né, o animal no esporte, é sempre bom ler o esporte, ler primeiro o animal, para saber se tem condição, se não tem, e ver tudo que é o melhor para ele, né? Para não forçar ele a fazer algo que ele não queira, né? Exatamente. Quem tem animais já sabe, tem que ter paciência. E eu acho que é muito importante até para comunidade em geral, né? Como é um veículo de informação, assim, que abrange muitas pessoas, eu acho que tem até muitas pessoas até que gostam da área, mas são meio leigos, né? Informação dessas... não tem muita informação, muito acesso a isso, né? E eu acho que o podcast traz
uma gama de conteúdos, assim, que vão instruir mais as pessoas que queiram ter esse conhecimento, que têm interesse, mas não acharam um conteúdo que acharam legal ainda, talvez, alguma coisa que possam ter tido acesso. Ou confiável, né? Porque hoje nem todas as informações da internet são confiáveis. Então, isso também é bastante importante a gente aprender a filtrar essa informação. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Nós que Obrigada, agradecemos. a gente que agradece. Nós Por que agradecemos. por ter aceitado o nosso convite, né? Foi muito importante sua participação. Eu espero que aprendam bastante, se informem sobre os animais de esporte, que tem que pôr nossos animais acima de tudo, né? Antes de prejudicar a saúde deles. Obrigada por ter aceitado participar do podcast. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito importante, né? Pra gente e pra eles saberem tudo certinho sobre os animais de esporte, se informar e o bem-estar deles. Então, muito Obrigada. obrigada. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e ativem o sininho das notificações. Curtam o nosso vídeo, galera.